Olá! Nós estamos no nosso devocional Gota a Gota pensando sobre batalha espiritual e como sermos revestidos da armadura de Deus. Essa epístola aos Efésios que o apóstolo Paulo escreveu, se você prestar atenção, você vai ver que ela é uma epístola que trata das regiões celestiais. Ela é uma epístola que fala do mundo espiritual. Já no Antigo Testamento, nós temos de uma forma bem clara essa batalha sendo revelada, como por exemplo em Êxodo capítulo 17. Você pode ler aí, a referência está aí, Êxodo capítulo 17. Moisés sobe ao monte e Moisés disse para Josué: você vai ao campo de batalha e eu subirei ao monte e a vara do Senhor estará na minha mão. E o texto sagrado diz que Moisés, estando lá no monte, ele tinha o cajado de Deus em suas mãos e ele estendia. Enquanto a sua mão estava estendida lá em cima naquele monte, o texto diz que lá embaixo, no campo de batalha, Josué e Israel prevaleciam sobre os amalequitas. Mas tem algo muito interessante nessa passagem. O texto vai dizer que o braço de Moisés se cansou e conforme o seu braço estava cansado, o seu braço começou a descer. Ele não conseguia mais manter o seu braço esticado com o cajado de Deus. E de uma forma muito interessante, diz que quando o braço de Moisés baixou, Israel começou a perder a guerra lá embaixo. Os amalequitas começaram a prevalecer sobre a nação de Israel. Aí o Arão e o Ur perceberam isso, então eles vieram e serviram de apoio para Moisés. Colocaram uma pedra para que Moisés pudesse assentar e eles sustentaram o braço de Moisés erguido. E Arão e Ur, sustentando o braço de Moisés erguido, Israel lá embaixo, no vale, começou a prevalecer novamente sobre a nação dos amalequitas. O que é que a gente aprende aqui desde o Antigo Testamento? É que a vitória no mundo físico é apenas uma consequência da vitória que você alcança no mundo espiritual. Essa guerra contra os amalequitas é uma simbologia que o apóstolo Paulo vai usar no Novo Testamento sobre a guerra que nós travamos contra os principados, as potestades, os governadores do mundo tenebroso e as hostes espirituais da maldade. Conforme diz Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas ela é contra principados, potestades, governadores do mundo tenebroso e contra hostes espirituais da maldade. Eu acredito que esta é a razão porque muitos de nós não temos vitórias aqui no mundo físico, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida física, na nossa vida profissional, porque nós pensamos que a nossa batalha ela é aqui somente nesse mundo físico. Mas Paulo vai dizer que não é, que nós não lutamos, as nossas guerras não são as guerras aqui no mundo físico. Nossas guerras são vencidas no mundo espiritual. Por isso aqui nessa carta, você vai perceber que essa é uma carta que vai falar o tempo todo das regiões celestiais. Então, enquanto eu estou falando, você vai me acompanhar aí no texto que vai estar sendo projetado aí, por exemplo, Efésios, logo no capítulo 1 e no versículo de número 3, vai dizer: bendito o nosso Deus e Pai, que tem, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu e você sabemos que isso aqui é uma verdade, mas essas bênçãos precisam se materializar. A gente precisa ter essas bênçãos materializadas, mas elas estão liberadas nas regiões celestiais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual é o problema? O problema é que a gente não consegue canalizar, fazer com que essas bênçãos, que são nossas heranças no mundo espiritual, venha se materializar. Por quê? Porque nós não entendemos o que está acontecendo nas regiões celestiais. Por exemplo,
vou citar mais um texto do Antigo Testamento, capítulo 10 de Daniel. Daniel começa a orar, ele começa a buscar a presença de Deus. E o texto diz de uma forma muito clara, no capítulo 10, a partir do versículo 16, a partir do versículo 11, o anjo chega a Daniel e diz assim: ó Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração para se humilhar e a buscar a face de Deus, as suas palavras foram ouvidas nos céus, e eu, sou o anjo Gabriel, eu fui enviado como mensageiro para te fazer conhecer os mistérios de todos esses sonhos e revelações que você teve. Só que esse anjo está chegando 21 dias depois. Daniel começa a orar e o texto diz, no primeiro dia que ele orou, Deus já mandou a resposta. Só que a resposta chegou 21 dias depois. Por quê? Esse mesmo anjo vai dizer que enquanto ele vinha com a promessa, no mundo espiritual ele diz, mas o príncipe da Grécia, esse principado do mundo espiritual, ele me impediu de vir. Paulo vai usar isso em Efésios 6, versículo 12, de que a nossa luta é contra principados, potestades, governadores, hostes espirituais do mal. Paulo vai dizer que a nossa luta é nas regiões celestiais, como era de Daniel. Só que Daniel perseverou em oração. E o texto vai dizer que Deus então chamou o arcanjo Miguel, enviou o arcanjo Miguel, que é o arcanjo guerreiro, para socorrer o anjo Gabriel, que Lucas 1,19 vai dizer que ele é o anjo mensageiro. Gabriel nunca está pelejando. Você nunca vai ver Gabriel lutando, guerreando. Ele é um mensageiro. Agora, Miguel, o tempo todo ele está guerreando. Então, Deus viu a perseverança de Daniel e mandou o arcanjo Miguel para abrir caminho para que o anjo Gabriel chegasse com a mensagem a Daniel. O que está acontecendo ali? Uma batalha espiritual. Então, tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida familiar, profissional, ministerial, física, financeira, porque a gente não sabe ganhar as batalhas no mundo espiritual, como Moisés lá no morro ganhou essa batalha lá em cima no morro, e então, como consequência, Josué foi vencedor aqui no mundo físico. Você sabia que você precisa aprender a ser vencedor nas regiões celestiais? E o apóstolo Paulo vai nos ensinar esses segredos. E nesse devocional Gota a Gota, é exatamente isso que você vai aprender, a como prevalecer no mundo espiritual para que você tenha sucesso no seu mundo físico aqui no mundo dos homens. Continuando a epístola aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 6 diz assim: e ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, novamente, vai falar que a nossa posição é uma posição de vencedores. Mas essa posição, ela está garantida, conquistada nas regiões celestiais. A gente precisa enxergar o mundo espiritual, porque nós não somos fracassados, nós não somos mendigos espirituais, nós somos príncipes de Deus, nós somos mais do que vencedores em Jesus, e na dimensão espiritual, Paulo diz que nós estamos assentados com Jesus acima, Efésios capítulo 1, versículo de número 21, acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e todas essas coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, ele se tornou o cabeça da igreja. Então você tem que entender essa epístola do apóstolo Paulo, que vai tratar de regiões celestiais. Não trata de coisas aqui dessa vida, são apenas consequência. E aqui no capítulo 2, ele vai dizer que se eu e você entender qual é a nossa posição em Cristo Jesus, porque ele veio como nosso substituto, a sua morte
foi em caráter de substituição. O seu batismo foi em caráter de substituição. A sua ressurreição foi em caráter de substituição. Tudo foi por mim e por você. Mas a sua ascensão aos céus e o seu assentamento à direita de Deus também foi como nosso representante, tomando o nosso lugar. Portanto, nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Mais um texto, capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida aos principados e potestades nos lugares celestiais. Capítulo 1, versículo 3, regiões celestiais. Capítulo 2, versículo 6, regiões celestiais. Capítulo 3, versículo 10, regiões celestiais. E agora estou com vocês no capítulo 6 e no versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você percebe? Toda a nossa bênção está nas regiões celestiais. Por isso, toda oposição contra o sucesso da sua vida também está nas regiões celestiais. Muitas pessoas querem ganhar essa batalha no mundo espiritual, fazem despachos, fazem mandingas, fazem cirurgias espirituais, fazem um monte de coisa e elas não conseguem prevalecer. Por quê? Porque existem algumas armas que Deus nos deu, que são as únicas armas que vencem essas potestades no mundo espiritual. Eu espero que você continue me acompanhando nesse devocional gota a gota. Faça sua inscrição aí no YouTube, que você comente, coloque suas dúvidas, que você compartilhe, que você venha curtir, porque eu tenho certeza que esse devocional, Batalha Espiritual, como se revestir de toda a armadura de Deus, está sendo e vai continuar sendo extraordinário. Eu espero que os seus olhos já estejam sendo abertos, porque nós vamos pensar aqui nessa epístola o que é que significa batalha espiritual e o que é que significa ser revestido de toda a armadura de Deus. Até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu.